Você sabia que Bluey existe na vida real? Mas e se eu te disser que não estou falando da cachorrinha, e sim do mundo que ela vive? Pode não parecer, mas o mundo de Bluey é todo construído com o mesmo carinho que as brincadeiras e as situações engraçadas que a gente vê em cada episódio. Eu sei que pra nós é algo que passa sem a gente perceber, mas sempre que o Ben e as meninas saem de casa, cada rua, cada casinha, cada banco de parque é pensado para se parecer com algum lugar real. Afinal, o desenho é feito por australianos, então nada mais justo do que eles se inspirarem no que conhecem, não acha? Um bom exemplo disso podemos ver logo quando alguns episódios começam mostrando a casa dos Healy. Se vocês olharem bem, tem duas coisas bem marcantes de cada lado da casa: uma torre de transmissão e um prédio vermelho no topo de uma colina. Acontece que esses dois lugares existem de verdade na cidade onde Bluey mora, que é Brisbane. Essa torre de transmissão é a torre do Monte Kuta, e adivinha só, é justamente essa torre a responsável por transmitir o desenho da Bluey para o país inteiro. E do outro lado da casa temos a escola católica da Santa Bridget, que não é a mesma escola que a Bluey estuda, mas quem sabe quando ela for adolescente? Mas não é apenas os lugares reais que Bluey representa, os costumes australianos também estão super em alta. Então pegue seu protetor solar e vamos conhecer mais sobre os nossos healers favoritos aqui no canal Planeta Teen. Você sabia que o episódio da feira tem uma participação muito especial da Rainha Elizabeth? Mas que é isso? Bluey do nada virou Peppa agora? Como que a rainha tá na Austrália? Acontece que no passado a Austrália foi colonizada pelo Reino Unido. Por isso que eles falam inglês, por exemplo. E durante todo o drama da Bluey e da Indy não encontrarem nada para compartilharem na feira, a rainha está lá com elas, mais especificamente no bolso. No começo do episódio, a Bluey ganha uma nota de $5, e lá está ela em sua versão cãozinho, diferente da Peppa que aparece na versão humana, né? E não para por aí, viu? Existem outras versões de dinheiro australiano, versão cachorro na Bluey, como as notas de $20 e $10. Se você olhar uma do lado da outra, dá pra ver bem a fidelidade. E falando em fidelidade, nada é mais fiel do que o torcedor sofrido do que um time de futebol, não é? Não precisa nem ser de futebol. Qualquer time de qualquer esporte sempre vai ter aquele fã que briga até com a família para defender sua camisa. E é exatamente isso que acontece no episódio Afinal. Aqui o Ben e sua família estão em casa junto com o sortudo e seu pai, pois eles torcem para um dos times. Enquanto a mãe do sortudo tá lá na casa dela, sozinha, torcendo para outro time. Só que para quem tem olhos mais atentos, esse episódio tem um fundo de realidade muito mais pesado. Dizem os fãs que essa disputa entre o casal separado significa que eles estão passando por um divórcio. E faz sentido quando você entende que cada um torce para um time oposto e que eles estão literalmente separados em cada casa. Mas a metáfora fica mais evidente quando temos o irmãozinho do sortudo triste, sem saber para que time torcer, ou seja, sem saber se ele quer morar com o pai ou com a mãe. E toda essa discussão completamente cotidiana é disfarçada com uma piada hilária deles gritando um com o outro e se provocando durante a partida, quando seu time está melhor do que o outro. Você já fez isso com alguém? Então conta pra gente com a hashtag #MeuTime nos comentários. Voltando a falar de lugares reais, tem alguns que são tão marcantes que não tem como não falar sobre, porque é tipo você fazer uma série sobre o Brasil e não falar do Cristo Redentor, ou fazer uma série sobre a França e não falar da Torre Eiffel. Bluey tem tantos episódios com locais reais, mas os mais importantes deles acontecem em episódios também especiais, como no Vamos Dançar, em que os healers ficam roubando o poder de decisão da coitadinha da Bingo, que só quer fazer a família dançar em público para passar vergonha. Nessa cena aqui temos um músico de rua com a bateria de canos, temos um prédio bem bonito atrás, e adivinha, esse prédio existe de verdade em Brisbane, e se trata do Edifício do Tesouro, no centro de Brisbane. Outro exemplo muito legal é no episódio O Jogo da Imitação,
em que a Bluey aprende que às vezes bichinhos fofos como um passarinho se machucam e perdem a vida. Essa clínica veterinária que o Bandit leva ao passarinho é literalmente um lugar de verdade. Se botar lado a lado, dá pra ver como são parecidos. E falando em parecido, no episódio Passarinho, a família toda vai para um lugar que parece uma praia, mas que na verdade é um lago. E sim, você adivinhou corretamente. Esse lugar também existe de verdade e se chama Lago Corrimundi. Já imaginou visitar a Austrália e se deparar com os cachorrinhos aprendendo a jogar um graveto? Seria um esporte bem diferente. Mas algo que tem até gente de fora da Austrália e conhece bem é o cricket, e vamos aprender mais sobre isso. Você sabia que o episódio Cricket é um dos favoritos do criador Joe Broom? Isso porque o protagonista do episódio é o Rush, que ele disse ser seu favorito de todos. E dá pra perceber, porque ele dedicou um episódio inteiro ao cãozinho vermelho com um esporte típico australiano perfeito para dias quentes com a galera. Mas quer saber a parte mais legal? Dias assim precisam de lugares para se refrescar. E outro episódio chamado Sorvete mostra muito bem como a Austrália é cheia de lugares da hora para ficar de boa, mesmo no calor. Como nessa cena em que o desenho só fica mostrando vários ambientes. Podemos ver que essa ponte atrás do pássaro é a Victoria Bridge, uma ponte famosa em Brisbane. O lugar super relaxante e fresco desse mesmo episódio é a Rainforest Green, que se você prestou atenção, vai reconhecer que é o mesmo lugar em que o Bandit para tomar um sorvete com as garotas. E o meu favorito, a praia artificial que tem em vários lugares, igual eles passam quando estão rodopiando com os sorvetes. E a galera lá atrás de boa, curtindo uma praia no meio da cidade. Mas falando em lugares reais, o próximo tem tantas camadas quanto um ogro ou uma cebola. No episódio Apresentação, Blue e Bingo estão de saco cheio do Bandit sendo um mandão e falando para elas comerem o ketchup nojento. E se apressarem para ir para o carro e botarem o cinto de segurança. Elas dizem que isso é chato e que não entende porque ele fica falando para elas fazerem as coisas. E aí, como forma de dar uma lição nelas, o Bandit começa a ignorar o que o GPS manda ele fazer no trajeto para pegar uma prancha de surf que ele comprou. E aí vem a parte cheia de camadas que eu falei. Quando eles finalmente vão até o lugar certo, temos uma caixa de força de rua aqui, que podemos ver que está toda decorada com algum tipo de desenho. Essa rua é real, como você já deve ter imaginado, mas essa caixa elétrica também é. E o melhor, na vida real, ela também está toda decorada com a Blue e a Bingo. E a caixa decorada com a Blue e a Bingo aparece no desenho da Blue. Cara, são muitas camadas, você sabia disso? Então eu aposto que você não sabia sobre a próxima coisa real que o show não te conta. Então já aproveita e assina o canal se você aprendeu algo novo sobre Bluey, porque o próximo vai explodir a cabeça. Você sabia que o Natal é bem diferente na Austrália? O episódio Mergulho de Natal começa daquele jeito que já dá pra jogar direto no clima. É Natal, todo mundo tá animado, mas ao contrário do que vemos em praticamente qualquer obra do planeta, a família Hiller abre os presentes de manhã, porque claro, na Austrália até o Natal é do contra. A Bluey ganha o famoso Bartleby, o boneco estrela do episódio, e logo depois a galera inteira marcha rumo à piscina do Two Stripe, onde ele está preparando um churrascão caprichado. E entre pulos na boia, saltos acrobáticos e tentativas doidas de pegar bolas de tênis no ar, o episódio segue aquele clima de férias, tudo bem diferente do Natal tradicional, até o jantar chegar, porque aí entra o momento em que muitos de nós nunca vimos na vida. Os Hillers começam a estourar uns tubos de papelão chamado Christmas Crackers. Eles puxam, o negócio explode com o crack e quem ficar com um pedaço maior leva os prêmios, que pode ser um brinquedo aleatório, um biscoito ou um item mais importante. E depois vem a parte mais divertida, as coroas de papel. Isso vem desde a Saturnália romana, passou pelos britânicos e chegou nos australianos. A ideia sempre foi a mesma, ninguém deve se levar a sério. Todo mundo coloca a coroa, todo mundo paga mico igual e as fotos ficam maravilhosamente constrangedoras para sempre. Vai dizer, não tem nada mais relacionável com a realidade do que isso.